Aí. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Estou com meu amigo Paulo Júnior, professor e um grande aliado meu, né, Paulo? A gente está andando junto já faz o quê? 1 ano e meio? Quase 2 já. Quase 2, né? E assim, a gente fez uma live falando sobre os 3 inimigos, né? A gente falou que a gente ia fazer uma outra live, a gente está para fazer umas lives, a gente vai colocar no nosso canal, né, Paulo? A gente vai colocar na nossa agenda. Mas hoje a gente vai estar falando sobre um grande inimigo, e eu queria ir a fundo nessa área, porque é uma área que tem tirado a gente um pouco do nosso norte, né? Assim, muitas das vezes não tem como a gente fugir dele, ele faz parte, a gente está nele, mas a gente não pode fazer parte dele, né? Então, a gente vai falar sobre o mundo, né, Paulo? Sim, e mundo é importante você saber, talvez nem todo mundo que acompanha o canal está familiarizado com os termos bíblicos. Quando falamos do mundo, não é a criação, não é a natureza, que também é chamado de mundo, mas estamos falando do sistema, da cultura, do conjunto de normas, valores e crenças de um mundo sem Deus. É a depravação, são as ideologias, são os crimes, aquela sociedade que vive sem regras e sem leis. Isso é que chamamos de mundo. E a gente vê o mundo, ele é muito atrativo, né? O mundo é sedutor, né? O mundo ele cria mesas, eu falo que ele cria mesas para a gente poder sentar e nos alimentarmos dele próprio. O que você acha que hoje em dia tem dificuldade, não só para o cristão, mas para qualquer um que está vivendo a gente, assistindo, qual a dificuldade que a pessoa tem em se relacionar com o mundo, mas ao mesmo tempo não fazer parte dele? Sim. Vamos usar aquele texto de Jesus em Marcos, que ele disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje, com o advento do marketing digital, da era digital, da internet, se propaga demais o quê? Todo mundo tem que ter a sua plataforma, todo mundo tem que ser famoso, tem que ter sucesso. Todo mundo tem seu podcast. Seu podcast, seu canal, sua plataforma, todo mundo tem que ser rico e bem sucedido. E o cristão, invariavelmente, tem caído nessas teias, nessa proposta. Mas será que é essa a vontade de Deus para nós? Quando fala de ganhar o mundo, significa você ser famoso no mundo, popular no mundo, você ter destaque no mundo, você ter sucesso no mundo, mas você ser um perdedor no céu. Você não ser reconhecido pelo Senhor, pelo céu. Então, o que Jesus diz? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu estou no mundo, eu faço parte do mundo, mas eu não posso deixar o mundo me influenciar. O que do mundo eu colho? Como o Vitor falou, usou o exemplo da agricultura e do alimento processado. Aquilo do mundo que me faz bem, que não vai contra meus valores, que não vai contra as minhas disciplinas, eu acolho, como exemplo, uma fruta de uma árvore. Aquilo do mundo que me faz mal, que contraria meus valores, por exemplo, ideologias, casamento de pessoas do mesmo sexo, vou usar um termo para não ser censurado, interromper vidas dentro do útero, eu não concordo. Que seria, como ele disse, o alimento processado, que é tóxico, que faz mal. E hoje em dia a própria droga, né? O que acontece? Hoje em dia a maconha é liberada aqui para o atleta. Eles não querem liberar o tratamento hormonal, mas querem liberar a maconha porque a maconha ajuda. E eu não entendo isso, porque a maconha não ajuda o atleta. Então, assim, o problema é que a gente está legalizando coisas que, pô, Pablo Escobar foi preso. Né? Se Pablo Escobar tivesse hoje, ele seria o cara mais rico do mundo. Mais rico do mundo, então, assim, seria uma influência, uma boa influência. Então, o grande problema é que aquilo que era errado alguns anos atrás, hoje é certo. Então, assim, quando a gente fala do mundo, a gente está falando de uma coisa cultural, né? Então, o que é a cultura? Está ligada à comida, está ligada à música, está ligada à festa, está ligado ao entretenimento, arte, né? Arte, esporte. Então, assim, tudo é cultural. No Brasil se joga futebol, aqui é futebol americano. Então, o Brasil é futebol com o pé, Estados Unidos é futebol com a mão.
Então é óbvio que hoje em dia o Brasil já está conhecendo o futebol americano pela cultura, pela social media. Hoje em dia somos globalizados. Então o que acontece? Hoje vemos os maiores pastores aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? O filho dele tem um problema, né? Outra filha tem um problema, mas ele é um dos maiores pastores. Então assim, eu acho isso sucesso? Não, até porque tudo começa dentro de casa. Então assim, se eu falhar com o Davi, com a Vitória, né, com a Kiara, eu não vou conseguir exercer o meu trabalho com o seu filho. Então, para mim, né, fazer parte do mundo é entender que existe um mundo, começa o mundo dentro de você, né? Nesse caso que ele está dizendo, no caso quando ele usou os pastores, duas coisas. Provavelmente vive uma vida assim porque ele está sendo influenciado pelo mundo. E segundo, ele vive confortável fazendo dessa forma porque ele é aprovado pelo mundo. O mundo não vê problema em ser incoerente com o que ele prega no púlpito e o que ele vive em casa. Mas o que a gente tem que aprender? Nós não devemos buscar a aprovação do mundo e nem devemos ter o mundo como nosso parâmetro. Referência. O que é o parâmetro? O que é a referência do cristão? O manual de conduta, o manual de ética cristã, a palavra de Deus. Nós somos regidos não pela cultura caída, não pelas ciências caídas, mas somos regidos pela palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a revelação de Deus para o homem, de como ele deve viver para se dar bem nessa terra e para agradar o seu Criador. Isso é o contrário do mundo. E muitas vezes a palavra vai de encontro com o mundo. Por exemplo, o mundo diz que eu posso ter várias mulheres. A palavra do Senhor diz que eu posso só ter uma mulher, que o casamento é único, que se une. A Bíblia diz que a vida e a ciência diz que ela começa no ato da concepção. O mundo diz que enquanto está dentro da barriga, eu não preciso considerar necessariamente uma vida. Você está entendendo? A vida diz que a união deve ser de pessoas de sexo. A Bíblia diz que a vida deve ser a união de pessoas do mesmo sexo. O mundo diz união de pessoas do sexo diferente. O mundo diz que está correto ser união de pessoas do mesmo sexo. Você está vendo? Que pouco a pouco está entrando e influenciando todo mundo, e nós não é com isso que nós temos que lutar e é com isso que nós temos que resistir. Agora, por que está se perdendo, Vitor? Tanto o mundo secular como a igreja? Porque ela deixou a palavra de Deus. Ela se perdeu. E para mim, o que mais é influenciável hoje é o seguinte: o pai e a mãe, né? Os pais, né? No caso, as escolas. Então existe hoje, a gente não está percebendo, mas existe hoje, está sendo fundamentado, as pessoas estão sendo formadas, né? Em Instagram, em Facebook, em Snapchat, em TikTok. As referências dos jovens, elas estão nessas plataformas. Sim. E o que é o problema? Como é que se alimenta essa plataforma? Só com besteira. Besteira. Infelizmente, quando eu posto algo interessante, não dá tanta visualização, mas quando eu posto algo polêmico, gera conversa, gera comentários. Então, assim, o problema todo está que as pessoas não entenderam que elas hoje são extremamente influenciáveis pelo mal que o mundo carrega e não pelo bem que o mundo oferece, né? Sim. Porque o mundo oferece coisas boas, né? Exemplo, a gente tem os irmãos. E só fazer um parênteses que o Vitor falou muito interessante. Quando você posta ou apresenta um trabalho honesto, correto, isso não dá muita publicidade. Quando você posta uma fofoca, sensualidade, nudez, isso te faz popular, views, gera receita. Aí o que acontece? Eu vou até me incluir, somos seduzidos por isso. E nós negociamos nossas convicções. Então eu vou deixar de falar o que é correto para falar alguma coisa que dá view. Até porque hoje em dia muitos pastores, eles criam polêmicas para gerar, foi o que você falou, gerar views. Então eles falam de coisas polêmicas, né? Até essas coisas de gospel, né? De fofoca gospel. Então assim, acabou que está todo mundo já inserido nesse mundo. Em vez de a gente trazer uma mensagem que edifica,
acaba que a gente começa a fazer parte desse cenário, desse aglomerado. Sim. Que, exatamente. Como o Paulo falou assim, como é que na Bíblia você falou o versículo da Bíblia? Você usou o versículo... Que adianta amar o mundo inteiro. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? Então, assim, quando ele fala de ganhar o mundo inteiro, são as coisas que a gente está falando de que são oferecidas, que são contra Sim. a palavra de Deus, e acaba que a gente perde a nossa alma. É a escolha que ele faz. A escolha, Jesus está ensinando o que ele... Eu quero ter sucesso, fama, eu quero adquirir tudo que eu posso aqui em detrimento da minha alma. Ou seja, eu não importo com o destino dela, com o que é correto para ela, com o que faz bem para o meu homem interior. Eu só estou focado no sucesso dessa terra. E às vezes o preço é muito alto, porque existe dois senhores. Ou você agrada um ou agrada o outro. E às vezes você vai agradar o mundo e vai desagradar a Deus. E você tem que fazer uma escolha. E muita gente tem escolhido agradar o mundo e não agradar a Deus. Então eu vou falar para vocês experiência própria. Aprender a dizer não. Amém. E aprender a dizer sim. A Bíblia fala sim, sim, não, não. O falar o não é falar não porque a Bíblia fala que tem que falar não, é para o que você tem que falar não. E falar sim, é justamente nessa fase que eu estou, né, Paulo? Assim, são várias mesas que são colocadas na minha frente e eu tenho que falar sim para qual delas. Assim, então é colocar em oração, se colocar em oração, colocar de joelho, criar intimidade. Mas acho que o mais importante é você entender que o mundo, quando eu digo do mundo, não são as coisas do mundo, é o nosso adversário. Ele é o nosso inimigo número 2, né? Número 2. A gente na próxima, Sim, a gente pode fazer o novo vídeo como? Quem é o Deus desse século, Deus desse sistema? Quando falamos mundo, quem está por trás? Quem articula? Quem está com a mão naquilo que dirige as marionetes, que é o mundo? O príncipe desse século. Nós vamos falar sobre isso. É isso aí, gente. Forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.